Eu nunca imaginei que acabaria em uma situação como essa, mas lá estava eu, sentado na beirada da cama, olhando para o telefone na minha mão, tentando entender o que tinha acabado de ver. Recebi uma mensagem, sem aviso, sem preparação, apenas uma única mensagem que virou meu mundo de cabeça para baixo. Você deveria saber o que sua esposa está fazendo quando você não está por perto. Anexada à mensagem, tinha uma foto da minha esposa. Ela estava sorrindo, rindo, inclinada muito perto de um homem. Não qualquer homem, era o meu suposto amigo, Daniel. A foto mostrava os dois em um restaurante, sentados em uma cabine. A mão dela estava apoiada na coxa dele. Meu estômago embrulhou. Eu queria acreditar que era algo inocente, talvez um mal-entendido, mas havia algo no jeito como ela olhava para ele na foto, tão confortável, tão íntimo. Eu não respondi a mensagem na hora. Em vez disso, fiquei ali sentado, olhando para o telefone, tentando encontrar pistas que eu nem sabia que estava procurando. De repente, tudo começou a fazer sentido. As saídas tarde da noite, o súbito interesse em encontros com as amigas, a distância dela, tanto física quanto emocional, todas as desculpas, todas as coisas inexplicáveis. Era como se peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando. Tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam. Me senti um idiota, completamente pego de surpresa. Eu precisava de respostas, precisava delas agora. Então esperei ela voltar para casa. Quando ela entrou pela porta naquela noite, sorrindo e agindo como se nada tivesse acontecido, eu senti que ia explodir. Sem rodeios, peguei meu telefone, mostrei a mensagem e a foto, e pedi que ela explicasse. Por um momento, ela apenas olhou para mim. Então, o rosto dela mudou de choque para raiva, quase instantaneamente. Você vai mesmo acreditar nesse lixo? Ela disse. Você está paranoico. Eu queria gritar, mas me controlei. Insisti para que ela me dissesse a verdade. Falei como as peças não estavam se encaixando, como eu sentia há semanas que algo estava errado, mas ela não cedeu. Em vez disso, ela redobrou a aposta, me chamando de inseguro e controlador. Ela fez parecer que o problema era eu, que eu estava imaginando coisas. Por um momento, eu realmente comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez eu estivesse exagerando, talvez estivesse deixando minhas emoções tomarem conta de mim. Mas então me lembrei do olhar dela naquela foto. Aquele olhar dizia tudo. O olhar que ela me dava na foto era algo que eu não recebia dela há meses. Quando pedi para ver o telefone dela, tudo mudou. Ela segurou o aparelho com força, como se a vida dela dependesse disso, e gritou: "Você não confia em mim. É exatamente por isso que nosso casamento está caindo aos pedaços." Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ela estava virando tudo contra mim, como se eu fosse o único responsável por destruir o relacionamento. Foi aí que percebi, ela nem estava mais tentando negar, só desviava, tentando me fazer parecer o culpado para encobrir o que tinha feito. Eu queria insistir, queria que ela confessasse, mas algo em mim quebrou. Não consegui mais olhar para ela. Peguei minhas chaves e saí, deixando-a gritando enquanto batia a porta. Eu precisava de ar, precisava de espaço para pensar, mas, acima de tudo, precisava decidir o que faria a seguir. No fundo, eu sabia que isso não tinha acabado. Não dormi aquela noite. Minha mente não parava, repetindo cada conversa, cada momento que, de repente, parecia uma mentira. Pensei em arrumar as malas e ir embora, nunca mais olhar para trás, mas algo dentro de mim não me deixava fazer isso. Ainda não. Eu precisava de respostas, precisava de algo mais do que as manipulações e desculpas vazias dela. Na manhã seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Entrou na cozinha, fez café e até tentou falar sobre os planos para o fim de semana, como se a noite anterior tivesse sido só um pesadelo. Eu não entrei no jogo, mal disse uma palavra, e ela sentiu a tensão no ar. Mesmo assim, continuou fingindo que estava tudo bem. Então ela mencionou a festa. Uma amiga em comum, Lisa, estava organizando uma pequena reunião no sábado. Ela trouxe o assunto casualmente, como se fosse só mais um evento social, mas eu enxerguei diferente. Vi aquilo como uma oportunidade. Daniel vai estar lá, ela disse, quase rápido demais. Observando minha reação, senti meu maxilar travar, mas não deixei ela perceber o quanto aquilo me afetou. Apenas balancei a cabeça e concordei em ir. Se ela achava que eu iria assistir de braços cruzados enquanto ela desfilava o caso dela na minha frente, estava completamente enganada. Quando o sábado chegou,
Me senti como se estivesse entrando em território inimigo. Assim que passamos pela porta, percebi os olhares em mim. A sala estava cheia de risos e conversas, mas tudo parecia falso, como se todos ali soubessem algo que eu não sabia, talvez soubessem mesmo. Minha esposa não perdeu tempo, foi fazer suas rondas, sorrindo e conversando como a anfitriã perfeita. Então eu o vi, Daniel, encostado no bar, com uma bebida na mão, com aquele ar presunçoso que eu já imaginava. Ele me viu também. Ao invés de desviar o olhar, sorriu, como se já tivesse vencido. Eu queria socá-lo ali mesmo, mas sabia que não era o momento. Esperei, observei, comecei a notar como as pessoas me olhavam, com pena, sem jeito, como se soubessem o que estava acontecendo, mas não quisessem se envolver. Minha paciência começou a acabar quando minha esposa finalmente foi até ele. Ela riu das piadas dele, se inclinou perto demais, tocou no braço dele, tudo bem na minha frente. Era de propósito. Ela queria que eu visse, queria que eu reagisse, que fizesse uma cena, para que pudesse bancar a vítima novamente. Mas eu não dei essa satisfação, ainda não. Fingi que não estava afetado. Falei com algumas pessoas, me servi de uma bebida, joguei junto com as conversas vazias, mas, por dentro, eu estava fervendo. A gota d'água veio quando ouvi dois convidados cochichando. Você ouviu o que aconteceu entre eles? O pobre coitado nem sabe o quão ruim é. Isso foi demais. Minha paciência acabou ali. Eu não sabia como aquela noite terminaria, mas de uma coisa eu tinha certeza: isso não seria mais varrido para debaixo do tapete. Minha humilhação tinha chegado ao limite, e eu sabia que era hora de encará-la de frente. Coloquei minha bebida no chão, respirei fundo e senti minhas mãos cerradas com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Mas eu não me importava, não ia ficar ali, permitindo que ela me humilhasse ainda mais. Não na frente daquelas pessoas, não na frente dele. Empurrei a multidão, com os olhos fixos nela. Ela jogava a cabeça para trás, rindo de algo que Daniel tinha dito. Ela nem percebeu que eu estava chegando. Quando finalmente os alcancei, o ar ao nosso redor pareceu mudar. A conversa diminuiu. As pessoas se viraram para assistir, sentindo a tensão no ar. Não fui devagar, fui direto ao ponto. O que diabos é isso? Disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, mas não me importei. Você está realmente fazendo isso? Aqui, na frente de todo mundo? O sorriso dela sumiu. Seus olhos correram nervosos para o público ao redor. Do que você está falando? Respondeu, tentando manter a calma, mas eu vi o pânico por trás de sua expressão. Você sabe exatamente do que eu estou falando, retruquei, apontando para Daniel. Você está me traindo com ele, mentindo para mim, e agora está exibindo isso na frente de todo mundo como se eu fosse um idiota. A sala foi tomada por murmúrios. O rosto dela endureceu, e ela se aproximou. Sua voz baixou para um sussurro. Não faça isso aqui. Por que não? Disparei de volta. Você não se preocupou em fazer isso aqui quando se jogou nele como se eu não estivesse parado ali. Daniel, que até então exibia uma postura confiante, começou a mudar. Seu ar de presunção foi substituído por algo mais defensivo, mas ele continuou calado. Apenas ficou ali, deixando-a lidar com tudo. Covarde. E foi aí que aconteceu. Ela levantou a mão. Antes que eu pudesse reagir, sua palma acertou meu rosto com força. O som ecoou na sala, e a ardência queimou minha bochecha. A festa inteira ficou em silêncio. Por um momento, meus ouvidos zumbiram, e eu não consegui processar o que tinha acabado de acontecer. Levei a mão ao rosto, esperando ver sangue, mas tudo o que senti foi o calor irradiando da minha pele. Você é patético. Ela cuspiu, a voz tremendo. Você não consegue aceitar que alguém realmente me queira. Alguém que me trata melhor do que você jamais tratou. As palavras dela doeram mais que o tapa. As pessoas ao nosso redor trocaram olhares e começaram a cochichar. Eu podia sentir a pena delas, como agulhas perfurando minha pele. Finalmente, Daniel decidiu intervir. Ele colocou a mão no ombro dela, como se estivesse tentando acalmá-la. Talvez você devesse ir embora, disse ele, olhando para mim como se eu fosse algum cachorro vira-lata que entrou sem ser convidado. Algo dentro de mim estalou naquele momento. Eu não ia embora. Eu não ia deixar que eles me humilhassem e depois me descartassem como lixo. Cerrei os punhos e dei um passo à frente. Você acha que eu vou embora? Rosnei. Nem pensar. Daniel tentou se impor, endireitando os ombros.
mas eu percebi o brilho de medo nos olhos dele. Olha, cara, eu entendo que você está chateado, mas esse não é o lugar para isso. Eu quase ri. Não é o lugar? Você não teve problema nenhum em fazer disso o lugar quando decidiu desfilar com ela na minha frente. Apontei para minha esposa, que estava congelada, com os braços cruzados firmemente sobre o peito, mas não desviei o olhar dela por muito tempo. Meu foco estava travado nele. Sai da minha frente, Daniel, ele disse, tentando soar firme. Ele endireitou os ombros como se isso fosse me intimidar, mas só teve o efeito contrário. A multidão ao nosso redor começou a se afastar, alguns recuando, outros se inclinando para ver até onde aquilo iria. Então ele me empurrou. Não foi o suficiente para me fazer recuar, mas foi a desculpa de que eu precisava. Meu punho atingiu o queixo dele antes mesmo que ele pudesse piscar. O som do impacto ecoou pela sala, e ele cambaleou para trás, quase derrubando uma mesa. Ele gritou algo, mas eu não conseguia entender. Tudo ficou embaçado, como se o mundo tivesse ficado mudo, exceto pelas batidas aceleradas do meu coração. Daniel se endireitou, limpando o sangue do lábio, e então avançou contra mim. Caímos juntos no sofá, derrubando copos e garrafas no chão. Ele tentou dar um soco, mas só roçou meu ombro. Agarrei seu colarinho e cravei meu punho nas costelas dele. 1, 2, 3 vezes, até que ele começou a ofegar, sem ar. Ouvi minha esposa gritar, mas não parei. Só parei quando ele me empurrou com força suficiente para se levantar rapidamente. O rosto dele estava vermelho, o nariz sangrando, e os olhos arregalados de pânico. Ele tentou me acertar de novo, mas desta vez eu agarrei seu braço, torci para trás e o empurrei de cara na mesa de centro. O vidro estilhaçou, e ele soltou um grito de dor, caindo no chão e segurando o rosto. Sangue escorria pela boca e pelo queixo dele. Entre os cacos de vidro, vi um dos dentes dele caído. Eu fiquei de pé, respirando com dificuldade, meus punhos latejando. A sala estava mortalmente silenciosa, exceto pelos gemidos dele. Minha esposa correu até ele, ajoelhando-se ao lado dele, chorando enquanto tocava seu rosto ensanguentado. Você é louco! Ela gritou para mim, mas eu nem olhei para ela. Meus olhos estavam fixos nele. Você quer me humilhar? Quer me tratar como se eu fosse nada? Minha voz tremia de raiva. É isso que você ganha. Ele não respondeu. Não conseguia. Pela primeira vez naquela noite, senti que tinha o controle novamente, mas não tinha acabado, nem de longe. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que a própria briga. Daniel estava deitado, esparramado no chão, com sangue espalhado pela boca e pelo queixo, gemendo de dor. Minha esposa pressionava um guardanapo contra o rosto dele, as mãos tremendo. Eu não me movi, não vacilei, apenas fiquei ali, com os punhos cerrados, olhando para o homem que destruiu meu casamento e para a mulher que deixou isso acontecer. A multidão ao nosso redor estava paralisada, ninguém ousava intervir, ninguém tentou impedir o que já tinha acontecido, eles apenas ficaram lá, como estátuas, com os olhos arregalados, esperando o próximo passo. Eu podia sentir os olhares de julgamento, os cochichos silenciosos, mas nada disso importava mais. Dei um passo à frente, e minha esposa levantou a cabeça, os olhos brilhando de raiva e desespero. Não foi o suficiente? Ela cuspiu, a voz trêmula. Olhe para ele, olhe o que você fez. Eu não pisquei. O que eu fiz? Você está brincando comigo agora? Minha voz ecoou pela sala, cortando a tensão como uma faca. Você me humilhou. Você me deu um tapa na frente de todo mundo. Você me traiu. E agora quer agir como se eu fosse um monstro? Ela abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Não, você não vai conseguir falar para sair dessa. Não dessa vez. Apontei para Daniel, ainda gemendo no chão. A culpa é sua. Você trouxe isso para nossas vidas. Você mentiu. Você traiu. E agora está chorando por ele? Por esse pedaço de lixo? Daniel tentou se sentar, gemendo de dor. Você é louco, cara, murmurou, com a voz arrastada, os lábios inchados. Avancei em direção a ele, e ele se encolheu, levantando as mãos defensivamente. Parei bem perto, me impondo sobre ele. Você acha que é a vítima aqui? Rosnei, acha que pode se esgueirar com a esposa de outro homem e simplesmente sair como se nada tivesse acontecido? Como é agora, hein? Como é ser exposto? Vi o medo nos olhos dele. O ar de superioridade que ele carregava antes tinha desaparecido, substituído por puro pânico. Eu me virei para minha esposa.
que ainda estava ajoelhada ao lado dele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E você? Perguntei em voz baixa, mas firme. Espero que tenha valido a pena. Espero que jogar fora nosso casamento, nossa vida, tudo o que construímos, tenha valido a pena. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas me olhou com os olhos arregalados, parecendo quebrada, como se nunca tivesse imaginado que as coisas desmoronariam tão rápido. Dei um passo para trás e olhei para a multidão. E o resto de vocês? Continuei, agora levantando a voz. Eu sei que todos vocês têm sussurrado sobre isso há semanas, talvez meses, me observando andar por aí feito um idiota enquanto riam pelas minhas costas. Meus olhos pararam em alguns rostos familiares, amigos em quem eu confiava, amigos que claramente sabiam de tudo, mas não disseram nada. Vocês são tão culpados quanto eles. Algumas pessoas desviaram o olhar, envergonhadas, mas ninguém disse nada. Então me virei para sair, meu coração batendo com força no peito. Mas antes que eu pudesse dar outro passo, minha esposa finalmente encontrou a voz. Espera, ela gritou, se levantando. Não faça isso. Não vá embora. Eu parei, mas não me virei. Por favor, ela implorou, com a voz falhando. Eu cometi um erro, ok? Eu errei, mas podemos consertar isso. Podemos conversar sobre isso. Virei-me tão rápido que ela deu um passo para trás, assustada. Consertar isso? Conversar sobre isso? Depois de tudo que você fez? Depois de tudo que eu acabei de ver? Você realmente acha que ainda há algo para consertar? Ela recuou mais um passo, os olhos indo de Daniel, que ainda gemia no chão, de volta para mim. Eu nunca quis que isso acabasse assim, sussurrou. Tarde demais, respondi friamente. Me virei novamente e caminhei até a porta, passando pelos rostos chocados da multidão. Não parei, não olhei para trás, não hesitei. Eu estava farto, farto dela, farto das mentiras, farto de ser feito de idiota. Quando saí e senti o ar frio da noite no rosto, soube de uma coisa com certeza, isso não era o fim, nem de longe. Saí daquela casa, mas a raiva ficou comigo, era como se queimasse na minha pele, mais forte a cada passo que dava em direção à garagem. Podia ouvir vozes abafadas e passos rápidos atrás de mim, mas não parei. Só parei ao chegar no carro. Entrei, bati a porta e sentei, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Meu peito arfava, e meu coração parecia explodir nos ouvidos. Mas mesmo ali, não tinha acabado. Ainda não. Olhei para o retrovisor. Meu rosto estava vermelho, as bochechas ardiam do tapa dela, e minhas mãos estavam cobertas de sangue. O sangue dele. Para ser sincero, a pior parte, eu não me arrependia, nem por um segundo. Mas enquanto eu estava sentado ali, a realidade do que tinha acabado de acontecer começou a pesar. Meu casamento, tudo o que eu pensava que tínhamos, tudo o que eu achava que estávamos construindo, estava destruído. Meu telefone vibrou no banco do passageiro. Olhei para a tela. O nome dela iluminava o visor, Amanda. Deixei tocar. 1 minuto depois, tocou de novo. Outra ligação. Então uma mensagem. E outra. Por favor, fale comigo. Precisamos consertar isso. Não jogue tudo fora assim. Bati o punho contra o volante, fazendo a buzina soar por um segundo. Consertar? Jogar fora? Murmurei para mim mesmo. Ela já jogou tudo fora no momento em que deixou ele entrar em nossas vidas, no momento em que decidiu que eu não era o suficiente. Fiquei olhando para o telefone até a tela apagar, e então, tomei uma decisão. Girei a chave na ignição e dirigi. Não sabia para onde estava indo. No começo, só queria ir para longe, longe da casa, longe dela, longe da bagunça que ela fez em nossas vidas. Mas, conforme a adrenalina foi desaparecendo, outra coisa começou a surgir, clareza. Pela primeira vez, desde que vi aquela foto, não estava cego de raiva ou humilhação, estava pensando com clareza. E eu sabia exatamente o que precisava fazer a seguir. Eu não ia deixá-la distorcer tudo e se fazer de vítima. Não ia deixá-la voltar rastejando, implorando perdão, só para fazer a mesma coisa de novo na próxima oportunidade. Ela ficou entediada, tomou a decisão dela, e agora era a minha vez. Na manhã seguinte, contratei um advogado. Não dei tempo para ela manipular a história nem para me fazer duvidar de mim mesmo. Pedi o divórcio naquele mesmo dia e fiz questão de que ela soubesse. Quando chegou em casa à noite, já estava arrumando minhas coisas. Ela parou na porta,
com lágrimas escorrendo pelo rosto, me implorando para parar, mas eu nem olhei para ela. Não adianta chorar agora, falei, enfiando outra camisa na mala. Você não pode bancar a vítima. Foi um erro, ela soluçou, eu errei, mas podemos consertar isso. Finalmente, me virei para encará-la. Não, não podemos. E com isso, fui embora. As semanas seguintes não foram fáceis. Mais mensagens, mais ligações, mais tentativas de me fazer sentir culpado ou reconsiderar, mas eu me mantive firme, foquei em mim, em reconstruir os pedaços da minha vida que ela havia destruído. Toda vez que a dúvida surgia, eu lembrava daquele tapa, lembrava do jeito que ela olhou para ele, bem na minha frente, e isso me fazia lembrar exatamente por que eu estava fazendo tudo isso. Quanto ao Daniel, ele sumiu, não voltou depois do que fiz com ele. Duvido que tenha coragem de me olhar nos olhos, se um dia nos cruzarmos. Pelo que ouvi, ele parou de vê-la pouco depois. Acho que a emoção de se esconder perdeu a graça quando vieram as consequências. E eu? Eu segui em frente. Não vou mentir. Doeu muito, mas também me ensinou algo importante. Respeito não é algo que você implora, é algo que você exige. Se alguém se recusa a te dar isso, você vai embora. Por quê? Por mais que doa. Ir embora sempre será melhor do que deixar alguém te destruir e ainda chamar isso de amor.